mais um sonho está se realizando. Hoje, celebrando 2 anos de Loja Espírito Santo, com muita fé e propósito, damos mais um passo. Ampliamos o nosso espaço no mesmo endereço para acolher ainda melhor cada cliente que passa por aqui. E junto com a nossa expansão, apresentamos também a nossa nova linha de vestuário católico, com peças masculinas e femininas que expressam a fé no dia a dia. Cada detalhe desta loja foi pensado para evangelizar através dos produtos, do atendimento e da experiência. São 2 anos de missão, dedicação e gratidão a cada pessoa que fez parte desta história. Que este novo espaço seja instrumento de Deus para tocar ainda mais corações. Sejam bem-vindos à nova fase da Loja Espírito Santo. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio número 165. Você sabe que nesse mês de março a gente está fazendo o mês inteiro, né? Trazendo mulheres que se destacam, mulheres especiais, mulheres maravilhosas. E hoje nós vamos trazer um casal especial para poder falar, ao invés de 2 mulheres. Antes de apresentar nossas convidadas, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e convidar você também a conhecer a Arroba Marketing Digital. Se você precisa de uma empresa para fazer o marketing do seu produto, da sua empresa, principalmente com captação de áudio, vídeo e tudo que você precisa para gerenciar suas redes sociais, entre em contato com a Arroba Marketing Digital. Só você clicar no QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, o Fernandão tem tudo que você precisa em quantidade e qualidade para você. Inclusive você que tem comércio, lá no Fernandão tem tudo que você precisa. Entre em contato pelo QR Code e faça o melhor negócio. Falar da nossa querida Montana Automóveis. Final de semana agora, sexta, sábado e domingo, 27, 28 e 29, acontece o Acelera Montana. O Daniel Ribeiro vai estar por aqui, vai ser muito bacana e a oportunidade de você comprar, trocar, financiar o seu veículo. Entre em contato com a Montana pelo QR Code também. Agradecer aqui ao Sanso Estúdio Automotivo, aquele lugar que deixa o seu carro muito bem cuidado. Para você que foi lá na Montana, comprou o seu carro, tem que cuidar dele, né? No Sanso você tem o PPF, você pode fazer a vitrificação, polimento, cara, limpeza, tudo que você precisa com qualidade absoluta. Sanso Estúdio Automotivo com a gente. O Instituto Paulo Botura, chegou a hora de você cuidar aí da sua saúde bucal. E com o Paulo Botura você sabe, né? Seja para você que quer fazer um implante, quer colocar a sua lente, até mesmo uma obturação. Entre em contato também e faça o seu orçamento. Agradecer a Tiflow com a gente por aqui, promoção especial. De 9 a 11 de abril acontece o Mega Bazar Tiflow. Cara, peças a partir de R$19,90. Você tem ainda o arroba Bazar Tiflow, que é um Instagram especial para você já entrar em contato com a galera. Tem lá um link para você já estar num grupo, é muito bacana, tá? E pelo site você coloca o cupom no ar 10 e você tem 10% de desconto. Agradecer o Bola Pneus lá de Mirassol, centro automotivo, alinhamento, balanceamento, freios, tudo que você precisa para deixar o seu carro tinindo, o Bola Pneus tem para você. Aproveita também que tem aquele preço especial e você sabe, né? Pertinho aqui com qualidade absoluta, Bola Pneus com a gente. A Bela Capri, que você sabe, se você ainda não baixou o aplicativo, com o aplicativo da Bela Capri é muito mais fácil e você não paga entrega. Chega rapidinho para você, quentinha. Inclusive hoje temos pizza da Bela Capri daqui a pouquinho também. E agradecer hoje especificamente o nosso querido Sidney Zanata, a galera do Sushi Rio Preto. As meninas também daqui a pouquinho vão se deliciar aqui com uma comida oriental. É buffet no local, o pessoal faz delivery. Você vai fazer sua festa, precisa de uma comida oriental ou só você entrar em contato aí pelo Sushi Rio Preto no Instagram. Gente, as nossas convidadas de hoje muito especiais. De um lado nós temos aqui uma mulher que é influenciadora, aquela que a gente já aprendeu a amar pelas redes sociais. Eu me divirto bacana, tem muita coisa que a gente aprende com os stories dela, mas é muita coisa engraçada também que a gente se diverte muito. Do outro lado, uma menina que foi crescendo e se tornou a maior violeira do Brasil. E hoje, um casal aqui com a gente, eu acho, não tenho certeza, que
é a primeira vez que elas vão num podcast juntas. Temos hoje Dani e Bruna Viola. Sejam bem-vindas. Olá, Coisa tudo boa. bem? Boa noite. E aí, meu filho? E aí, gente, tudo bem? É a primeira vez que nós vamos juntas em algum lugar dar uma entrevista e falar sobre. Que legal. Ó, a Bruna, inclusive, fazer um agradecimento especial, porque no início aqui do No Ar, ela teve a generosidade de gravar um vídeo pra gente, o André tinha pedido, e aí ela falou, ó, vai começar o No Ar e tal, se inscreva no canal, e pô, ajudou muito a gente no começo, então muito obrigado de coração. Aproveitar também aqui, mandar um abraço especial, nós temos amigos em comuns, o Evandro Tatu, que é nosso parceiro aqui, mandou um beijo aqui pra vocês, e o Alexandre Silva, o doutor Alexandre Silva, que é o desentortador de pessoas, não é? Inclusive, o chassi. Inclusive, saudades. Saudades, inclusive. Mandar um abraço aí. Fazer um alinhamento, balanceamento. Trazer o Alexandre de novo. Bruna, não tem como a gente começar o podcast sem fazer essa pergunta. Foi muito difícil convencer a Dani a pescar, porque a gente estava acompanhando os stories aí, e aí ela falando, gente, mas eu não queria, não sei o que e tal, e de repente tá lá no meio do rio e tá tudo mais. De repente ela voltou com outra pescaria marcada e eu que me vire pra isso, se eu tiver agenda. Rapaz, Falei, mas se você, não tem problema, se não tiver, eu vou sozinha. Então, ela tinha um pouco de receio, porque nunca tinha ido, né? Sim. Ela tinha receio. Não, mas aí, fica lá no barco o dia inteiro, fazendo nada, né? Esperando peixe. Eu falei, mas o rolê é gostoso. Sim. É melhor um dia ruim de pescaria do que um dia bom de trabalho. Verdade. Mas, rapaz, gostou. Falei, a gente para no barranco, faz um almoço, um churrasco. Pega uma piranha ali, faz um sashimi na hora, dentro do barco. Gostoso. Só não gosta quem não foi ainda. É verdade. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida agora. Mas é bacana, esse é o Brasil que eu quero. Ó, o André já tem até um motor ali, tá faltando só o barco. O André vai toda terça, quarta-feira, ele some. Você não consegue marcar agenda no estúdio, que ele some. Na hora que pescar. termina aqui, ele fala assim, ó, Milton, esse gelo aí, se sobrar, depois você deixa pra mim, que eu tenho que levar depois. Pode falar agora, pra poder fazer, já foi, não é? Inclusive, a gente tá falando do André aqui, porque aqui, onde nós estamos, é a Filmix, que também é uma das casas da Bruna, e ela ensaia aqui também, né? Nós faz muita coisa tudo é aqui no ensaiar, vários vídeos e fotos. Eles acompanham a Bruna Viola, tem uns aninhos aí já. É sempre um prazer trabalhar junto com eles. Eu amo esse casal. Show de bola. Ô Dani, a minha esposa tinha falado assim pra mim, pô, é muito legal a Dani, porque ela postava as coisas pra poder ensinar o pessoal, dar dicas, e eu falei assim, será que ela é chata, né? Um dia eu perguntei um negócio pra ela, ela me respondeu. A gente sabe que ser influenciadora hoje é muito complicado porque o pessoal acha que existe uma distância, mas ao mesmo tempo tem aquela intimidade, né? De tudo que você posta, seja as coisas que você compra, que você ganha, aqueles... os produtos que realmente você confia e as pessoas também vão nessa. Sim. Mas tudo tem um começo. Quando foi que você percebeu que essa parte de influenciadora realmente já estava viva? Eu lembro que uma vez você fez até com a concorrente nossa lá, de rádio, com a líder, fez uma campanha para uma criança, uma época que você foi na rádio, você fez um negócio para poder ajudar, né? Isso, mas foi na Band. Isso, foi na minha concorrente. Não, falou, não tem problema. Aí, não, é isso mesmo. E aí, de lá, acho que eu comecei a te seguir naquela época. Que eu vi e falei, cara, ela faz um negócio muito bacana e principalmente para poder ajudar as pessoas, né? E ainda mais criança, né? Eles abriram as portas sempre. Eu conheço uma das pessoas, um dos donos. O Ed, né? O Ed, sim, que é um querido. E ele sempre abriu as portas para mim em relação a tudo que fosse beneficente. Sim. E, cara, nós conseguimos o dinheiro, assim, em tempo recorde, foi muito rápido. E aí eu entendi o que era influenciar realmente pro bem as pessoas, sabe? E é isso, eu amo. Eu amo fazer isso, eu amo influenciar as pessoas, eu amo quando falam, lembrei de você por conta disso. Eu até tava contando esses dias que teve uma música que eu dançava todos os dias de manhã com a minha cachorra. E as pessoas começaram a ligar essa música a mim. Então, todos os lugares que eles iam, escutavam a música, eles filmavam e me marcavam. Eu falava, gente, parece que eu sou a cantora da música. Então, assim, foram portas que foram se abrindo pra mim. Eu fiquei muito feliz com tudo o que aconteceu.
eu comecei cozinhando para os meus Sim. amigos e fui postando as receitas, e aí foi acontecendo. Aí eu era CLT, saí e vivo disso hoje, graças a Deus. Eu tenho muita responsabilidade, sei da minha responsabilidade com as pessoas que me seguem e pretendo não parar tão cedo. E é uma coisa muito bacana porque, assim, quando a gente fala em relação principalmente a marcas, né? Você lembra qual foi a primeira marca que entrou em contato com você para poder fazer um trabalho? Que falou assim, poxa, se o pessoal tá me procurando, alguma coisa tem aqui. Então, é uma marca daqui de Rio Preto, mas é uma marca que na época para mim era muito grande, e é muito grande aqui em Rio Preto, que é o Laticínio São José. Sim. Que eles abriram super as portas para mim, me chamaram para ficar postando a inauguração, assim. Mas campanha grande, eu acho que foi a Claro. Claro. É. E você já fez também de carro, você fez um monte de coisa que eu lembro, né, Nossa, no início. foi. E aí eu ainda falava assim, cara, que bacana, porque assim, quando a gente liga, né, o carro, você pensa mais no homem, né, dirigindo. Exato. E aí quando pega uma mulher para poder fazer a divulgação, você fala, opa, E teve a marca que me contratou, pode falar nome? Pode, Agora, pode. já que eu já... já não, tá tudo certo, pode mandar bala. A Renault, Sim. quando eles entraram em contato e fizeram um contrato grande e legal, pagando, porque tem muita gente que, né, a gente acha que a gente vive de permuta. Permutinha. E não é assim, né, porque permuta não paga conta. Exatamente. Enfim, eu fiquei assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? Será que as pessoas vão me dar credibilidade? E foi muito melhor do que eu imaginava. Homens falando, né? E a gente, porque a mulher tem um olhar diferente do homem pra Sim. ver um carro, enfim. E foi muito legal essa campanha, eu amei muito fazer. Porque Inclusive, estou aberto para novas parcerias. Me procurem, por favor. Ô, Bruno, a gente tem uma recordação sua muito forte desde quando a gente começou a te acompanhar, de criança mesmo, né? E esses dias até eu falei, o rapaz falou que não era, eu falei, cara, eu tenho certeza que é. Você participou da novela Paraíso, não participou? Participei em 2009. Lembro disso. Eu falei, cara, é impossível que não é ela, né? Não pode ter outra violeira. Foi a primeira vez que a minha carinha apareceu, assim, em rede nacional. Porque por mais que hoje eu tô numa rádio pop rock, eu tenho assim, a gente aprendeu música raiz desde sempre, né? E eu lembro que a gente tinha uma visão sua muito em relação à TV. Onde a gente ligava, aparecia, mas na época, assim, era aquela menininha que tava começando e tudo mais. Então. E a gente falava assim, e hoje a gente vê, pô, o que aconteceu, né? Essa questão é sempre muito falada em relação à carreira da Bruna Viola. Bruna Viola não é um artista que tem música estourada na rádio, toca, fala uma música da Bruna Viola. Eu não esse ponto artístico, assim, eu não cheguei, mas assim, a imagem da Bruna Viola Sim. é muito conhecida. A minha cara é muito conhecida, porque foi trabalhado muita televisão, cara, muita TV. Tu vê assim, já ouvi falar. Não, se vê a cara, porque assim, hoje em dia é muito as músicas, música aí. Quem tá cantando, vê os cantores na rua, você não sabe que é a música de sucesso que você escuta todo dia no seu Spotify ou na rádio tocando. A imagem dos artistas demora mais chega primeiro a música, né, deles, demora mais para ser reconhecido. Agora, a cara da Bruna Viola, rapaz, foi trabalhada demais em TV. E é o mais marcante, assim, da minha carreira. Realmente não tem música estourada. E foi a novela Paraíso 2009, primeira vez que eu apareci, assim, cenário nacional. Inclusive, né? a Bruna ama novelas com nome Paraíso. Amo, porque alguns anos depois, em 2017, eu participei da novela O Outro Lado do Paraíso. Qualquer novela próxima aí, Paraíso, chama nós. E aí, eu tinha 14 anos, cara, quando eu participei. E aí, deu uma ajudada boa na carreira, né? Globo, né? Se aparecer a cara na Globo, é forte, né? O pessoal ali é forte. E aí, tipo, todo mundo queria saber quem era aquela menininha tocando viola caipira na Globo. E aí começou meio a carreira dar uma melhorada. E aí começaram a surgir outros convites para outros programas de televisão. E você faz parte também de uma fase muito importante, porque assim, talvez seja a última fase de grandes apresentadores sertanejos, né?
Inesita Barroso e grandes que já tiveram, né, em relação assim, a nível, vamos supor, nacional. Você fala em Inesita, hoje a gente fala assim, pô, tem um boom, tem mulheres cantando, fazendo sucesso, gravando e tudo mais, mas eu acho que na época, eu acho que era você, eu acho que a Juliana Andrade, não tinha muita gente que Quando eu vem comecei, dessa não época, tinha, né? não. Quando eu Era tudo mato. comecei, era tudo homem. Eu ia, tipo, nos encontros de violeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Era só eu de menina. Não tinha, cara. Não tinha. O resto era tudo homem. Os velhos, violeiro velho, que eram nossos ídolos. Sim. E o resto era violeiro solo e dupla. Não tinha mesmo. Agora você olha pra trás, o tanto de mulher, menina, que é adolescente, criança, tocando viola, defendendo a música, é absurdo, assim. Mas 20 anos atrás, 22 anos atrás, não tinha, cara. E eu rodei. E como é você, Não assim, tinha. na época não ter grande referência e hoje você ser, né, essa referência para Hoje eu tanta me tornei gente? uma grande referência. Ah, isso aí eu acho que é o resultado do trabalho, né? Que eu venho fazendo as sementinhas que eu plantei, tô colhendo aí um pouco delas, graças a Deus. Mas é uma grande responsabilidade se tornar referência. E ser uma boa referência, eu sempre falo assim, chega as crianças, né, no camarim, televisão, qualquer lugar que eu encontro os fãzinhos pequenos, principalmente as meninas, assim, mas tem os cowboyzinhos também tocando viola, as duplas, é legal demais. Fala assim, meu filho é seu fã, minha filha é sua fã, assiste seus vídeos, escuta suas músicas o dia inteiro, lá. Eu agradeço o pai, a mãe, agradeço a avó, o vô. Quem estiver acompanhando, falo muito obrigada pela oportunidade de deixar o meu trabalho entrar dentro da sua casa. E principalmente você permitir o seu filho assistir. É sinal que é uma coisa boa, que faz bem. Então eu só tenho gratidão. Agradeço demais. Obrigada por permitir o filho escutar eu, né? Então é sinal que, tipo, se o filho escuta, a filha. O pai escuta, a mãe vai escutar, a avó, o irmão ali. A criança, ela carrega. A criança quer ir no show. Ela vai querer ir no show da Bruna Viola. Ela já vai levar a família junto. Já que é uma Tem violinha como, né? Já Não, eles arrasta chegam no camarim com viola, pra assinar, com pra dar chapéu, autógrafo. bonitinho demais. Ó, vocês estão completando É bom. quanto tempo de casadas? A gente vai fazer 2 anos, dia 29 de julho. Ô Dani, e quando tava ali tudo certo, tudo certinho, assinadinho, que você já foi começar a acompanhar ela em shows. Obviamente você já sabia a mulher que ela é, o tamanho que ela é, né, a proporção artista que ela é. Mas nessa caminhada, acompanhando em shows, você vendo os bastidores, aquela correria, como que é acompanhar a Bruna Viola, saber que você é a mulher da Bruna Viola? Porque é um negócio grande, né? É uma honra, né? Ser mulher da Bruna é uma honra. A honra Ver é minha. o carinho todo que as pessoas têm com ela no camarim. E ver ela no palco eu não canso. Ela canta uma música pra mim todo show, e todo show eu choro ou eu fico rindo e todo mundo olha pra mim e fala: gente, você não cansa? Eu falo: não canso, eu sou apaixonada. É maravilhoso. A Bruna merece tudo que ela tem, que ela conquistou até aqui. Toda a história da Bruna é linda. Quem não conhece, conheça. Porque... Mas assim, é correria. Imagina. Não dormi Canseira, menina. depois que eu conheci a Bruna, nunca mais dormi 8 horas. Não lembro quando foi a última vez que eu dormi 8 horas numa noite. É pesado. É pegar avião e depois ônibus e dormir 1 hora em cada lugar. É show, é TV, é rádio, junta tudo pra poder fazer. E além de tudo, eu ainda vou pra maquiá-la, pra arrumar cabelo. Então, é mais correria ainda. Mas ela comprou o pacote completo. Comprei, pacote completo. Comprei, não. Ó, esses dias... Mas essa questão que você perguntou, né, de como ela é, como é pra ela ser tal, acompanhar. A gente é fã número 1 uma da outra. Eu sou completamente apaixonada em ver ela trabalhando, cara. Tem a questão também de ela ser influenciadora, né? Eu sou muito fã. Eu falo pra ela, eu sou só fã. Eu assisto, ela fica brava comigo, que ela grava os stories ali, sei lá, a gente tá na cama, ou sentada almoçando, ou na correria no carro, no dia a dia. Aí ela vai gravando story, posta lá e vai falando.
Aí nós chegamos em casa, senta pra jantar, um exemplo. Aí eu começo a assistir os stories dela do lado dela. Eu falo, é preciso que você vai fazer eu ouvir tudo de novo que eu falei. Não, e ela tava do meu lado na hora que eu gravei. Eu falo, mãe, eu sou só fã número 1, cara. Eu amo ver ela trabalhando e postando. Eu sou apaixonada. É a primeirinha que vai aparecendo lá. E é isso, né, cara? Ó, outro dia eu achei uma coisa muito, Tem que ser muito fã legal que você mesmo. fez, porque assim, existe a Bruna Viola, que todo mundo conhece, e existe a Bruna, né? Que é entre vocês. Porque no caso, o que ela mais posta lá é a Bruna. Quem quiser saber, acompanha mais a Daniela do que eu. Porque eu posto pouquíssimas gente, coisas. eu falo pra você que é o Instagram mais aleatório que existe da Dani, porque Aleatório. ali ela tá falando uma coisa séria, na sequência o próximo story já é uma piada, depois alguma coisa. Aí ela posta assim, foram fazer compra pra poder comprar... foram num lugar comprar coisas pra limpeza, produtos de limpeza. E a Bruna lá pegando tudo e não queria mais parar de comprar, né? Pega não sei o quê, pega isso e tal. Aí, de repente, do nada, aí ela aparece ela séria, maquiando. A Bruna tá ali fazendo uma entrevista e tal. Ele é muito inteligente. E não sei o quê. Aí muda tudo. Eu falo, cara, é do 8 a 80, muito rápido, né? Mas é o dia de vocês, né? Essa correria. É uma correria e eu sou casada com 2 pessoas, a Ruth e a Raquel. Pra quem não conhece, são as gêmeas, sabe? É da novela Mulheres de Areia. Corta, André, corta, desliga. Qual que aparece mais por dia? Então, tem vezes que ela acorda a Ruth e do nada aparece a Raquel. E aí tem vezes que ela acorda a Raquel e do nada ela começa a rir e vira a Ruth. Então, assim, eu sou casada com 2 mulheres. Não vai enjoar nunca. Ó, o Fabrício lá da Casa de Carnes Roseral tá mandando um beijo pra vocês aqui. Boa noite, Hamilton. Abraço pra você, pras convidadas. Maravilhoso. A Mariana Rodrigues, lindíssimas, né? O Plantão Sertanejo tá aqui. Parabéns, meu irmão Hamilton. Manda um beijão aí pras duas. Sou muito fã demais da conta. Paula Bertoni tá mandando Paulinha, um tá aí, beijo. minha filha? Paulinha também. Beijo, meu amor. Paulinha que agora tá beijo fitness. pra você. Inclusive, nós já vamos entrar nessa história de fitness também pra saber como é que era a Bruna antes do casamento. Porque vamos falar. eu tô vendo essa mudança e Eu não principalmente... tinha pescoço antes de e casar. pra- Vocês me conheciam, você também, a Marlelisa e o Andrezinho me conhecia quando eu não tinha pescoço. A Débora Santos tá mandando aqui, ó, inclusive música também, Dois Paraísos, né? Verdade, tem a música Dois Paraísos também. que Ela a é música- apaixonada. Tem a moda. música do muito Paraíso. Ela é linda. apaixonada nessa música. Todo show ela pede que ela vai. Nossa, É uma essa fã. moda é A forte Cássia demais. Santos tá mandando aqui, ó, boa noite, Bruna, sucesso pra vocês, beijo pra Dani, parabéns pra vocês duas. Aqui, ó, acompanho essa deusa da Bruna Viola desde quando era mato, né? E sempre foi muito boa. A Débora tá Obrigado. aqui. Eu fui conhecer a Bruna na TV Aparecida, né? Que você também já se apresentou. Quem mais? A Carla tá falando aqui. Gente, eu amo essas duas. Vocês são incríveis. A Paulinha tá aqui. Lindas demais. Amo vocês, minhas amigas. Tive o prazer de conhecer a Bruna pessoalmente, graças a Dani. Mas antes eu já era fã. Não tem pra ela. Além de uma ótima profissional, é um ser humano incrível. E tá aqui, ó. Gente, beijo nós pra pagamos, vocês. são as nossas amigas. essas Os duas, amigos tá? ofereci cerveja Ó, pra eles você comentar sabe que- coisa boa aí. Sabe que o dia que a Paulinha veio aqui, o dia que a Paula Bertoni veio aqui, eu falei pra ela, nossa, eu tenho muita vontade de comer, antigamente eu comia quibe com ovo, mas é o quibe mesmo e dentro é o ovo. Novão dentro. Ovo cozido, sei. sensacional. E eu não acho aqui em Rio Preto, já procurei em vários lugares, eu não acho. E aí a Paula falou assim, não, vou levar pra você. Ela trouxe uma marmita pra mim de quibe com ovo. Oi, Aí, né? beleza, pô, ficou muito bom. Ficou quase 2 anos essa marmita em casa pra eu devolver pra ela, coitada. E deixei no carro, deixei na rádio, até que um Da dia... próxima vez você traz num pó de sorvete. É mais que já fica, né? Não precisa devolver. Vai farto. Mas era de marca mesmo, não era uma Tupperware, mas era uma coisa de marca. E aí eu sei que eu fui apresentar uma corrida dessas de rua e eu sabia que ela ia lá cantar. Falei, cara, eu vou levar, vou pedir 1 milhão de desculpas. Falei, ó, tô trazendo vazio, mas eu tô te devolvendo, né? Pra não ficar. O Tá Power lá em Leonardo... casa, mas eu não sei de quem que é, não. Não sei, lembro. cara. Não lembro. Não fala não, que a gente não vai devolver. Não vou. Daqui a pouquinho aparece aqui, é minha. né? Tá aqui. Então. Ó, o Léo Guerreiro de Araçatuba, tá aqui, eu sou muito fã de vocês, da Bruna, quando a Dani apareceu na vida dela, ganhou mais um fã também. Beijo pra obrigada. vocês aí. Pô, muito legal isso aqui, né? Ô Dani, outro Essa dia parte é também boa. eu vi uma parte muito legal sua, que você tava muito emocionado em relação ao seu filho, né? Que agora ele tá numa escola cívico-militar. É. E como que é a emoção? Ai, eu já começo a chorar. Falou de filho. Porque eu vi que, pô, que legal, né? Assim, todo uniforminho e tal, tal. Todo bonitinho, eu tô aprendendo agora os Ah, nomes, tem os nomes, né? né? Os Tem o- casquete, que é o Capzinho, chapeuzinho tal, lá. tal. Mas ele... Era uma vontade já que nós tínhamos de colocá-lo e ele
tá apaixonado. Todo mundo chega em mim e fala, e aí? É muito... Gente, eles têm um carinho com as crianças que é surreal, assim. Eu super recomendo, é lindo. As crianças têm atividade o dia inteiro, sabe? É bem legal. E a educação, assim, sem base, sabe? É lindo. E ver ali ele batendo continência todo dia de manhã, na hora de sair da escola, é bonitinho demais. Muito bacana. Ó, galera que tá mandando aqui, não esqueça de deixar o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, mas deixa o like é muito importante pro pessoal saber aqui que a gente tá entregando um conteúdo de qualidade hoje com a Dani e a Bruna Viola por aqui. A gente tinha deixado uma caixinha de perguntas aqui, a Vanessa tá querendo saber qual das duas é mais bagunceira. Eu acho que não há muito o que falar, né? Se você tá falando que sou eu pra discordar. Mas é muito, não. Melhorou bastante. Não, a Bruna me melhorou muito, mas... Gente, é um negocinho que eu tenho que eu não consigo. Assim, se eu fecho a gaveta, já eu vou voltar pra pegar outra coisa. Eu já deixo ela aberta, entendeu? Aí a Bruna vai fechando tudo. Vai tirando todas as minhas coisas do lugar. Esses dias no carro... No lugar não, eu vou colocando no lugar. Esses dias eu tinha 3 bolsas dentro do carro. Por quê? Não sei o que eu vou querer. Cada bolsa tem uma coisa. Desespero. De repente ela tirou tudo e ela precisava do negócio que tava na minha bolsa. Ficou sem, porque minha bolsa ela tirou todas. Eu falei, gente... o carro tem dia que parece armário. Carro é armário. Você vai apoiando as coisas tudo. Tem que comprar aqueles home, né? Pra poder Não é? deixar tudo pronto. Morar no motorhome. Armarinho dentro do carro. Mais bagunceiro é ela mesmo. Mas a gente vai adaptando, né? Eu era mais surtada. Eu era mais surtada, assim, com arrumação, organização e coisa. Aí eu dei uma piorada. Mas, gente, ela não, também eu dei uma melhorada filhos, no né? surto. Eu dei uma melhorada no meu surto. Ela não tinha filhos, assim, agora ela tem. Só que ela também melhorou, né? É. Da bagunça. Melhorou. Então, a partir do momento que você casa com uma pessoa tipo, completamente diferente, você, em alguns quesitos... Sim. Mano, o casamento é adaptacência. Você tem que ir se adaptando. Sempre. Dá uns pega, dá uns rolos, aí depois vai melhorando, aí parte de discutir e fala, vamos se amar. E pronto. Vamos se amar. Já resolve. Essas coisas. Bruno, aproveitar que você tá com a sua viola aqui, a gente vai pedir pra você fazer uma música pra gente, pode ser? Fazer. Bora. Moda. O braço vai ficar bem em cima do seu, Não tem meu amor. problema. No problem. Eu já tô acostumada. Aproveitar que meu amor tá aqui, eu vou fazer a moda que ela gosta. Boa! Essa que eu faço no show pra ela. Eu falo, essa música aqui, pra mim, sempre foi uma declaração de amor. E que delícia ter alguém pra declarar essa moda, né? Saudoso Juliano César. Vem os olhos da lua, resolvi te amar. Uma estrela sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta onde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixe a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho só constrói um ninho aonde puder amar. Quem nunca parou numa estrada? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra fazer amor de madrugada. Eu já, hein? Nunca ouvi o sol dizer pra lua que ela brilha tanto, porque é apaixonada.
Ó. Outro dia eu vi você falando também sobre as músicas de vocês, né? Tem uma música que quando vocês entraram, né, no casamento, ela entrou com uma música que você gosta e você entrou com uma música dela, né? Não, eu Uma entrei música com... que eu gosto. É. Na verdade, ela entrou com o ritmo, né? Uma música Sim, sertaneja e eu com um samba. Com samba. A gente trocou, mas foi incrível. Eu Eram entrei duas músicas que a com gente- Além da Vida. do Além da César Vida e do Paulinho. César Amor e Além da Paulinho. Vida. Amor César Além e da Paulinho. Vida. E a eu Bruna... com Inigualável Inigualável Paixão. Paixão do Reinaldo. Reinaldo. Você tá doido. E Ai, arrepiei de essa falar. questão de música também é muito fácil, né? Porque quando você tá com quem você Com gosta, sede. tá junto com os... Olha aí, ó. Olha lá! Ô, meu irmão, Ira. vem. Olha Oi, aí. Chegou lá. o Japa, gente! Não, do vem aqui, céu. vem E é aqui, grande, vem aqui é pra grande. gente, Põe no colo ó. aqui, ó. Põe no colo aqui. Deixa eu mostrar Olha aqui, pra ó. câmera. Sensacional aqui, junto com a Olha gente. o Isso tamanho. aqui é pra mim e pra Daniela, viu? Obrigada. Sushi Rio Preto, junto com a gente por aqui. Isso aqui. Cara, incrível, Isso aqui. né? Obrigado. E pode trazer o hashi. Olha aqui, ó. Lau. Gente, olha que cheiro. Olha. Meu Tá cheiroso. Deus. Tem que ver onde. Delícia. Sushi Rio Preto, mano, agradecer a galera do Sushi Rio Preto Obrigado, mandando aqui Sushi pra Rio gente. Obrigada, Cara, pode mandar lá incrível. pra casa também, Nosso viu? querido Sidney. Me ama. Mandar. É. Olha aí. Me ama. Cê tá doido. Cara, sensacional. Calma. Nós vai detonar isso aqui Já, depois já. desse podcast. Boa. Na verdade, vou pôr dentro do carro e vou levar embora. Vocês pedem lanche aí, alguma Pois coisa. bem, onde é que vocês tá comerem. essa barca aí pra devolver. Mas tem até essa questão de música também, porque, a união de vocês, os gostos musicais e tudo mais, junta tudo ali, né? Eu levei a Bruna pro samba. Ela já era do samba, né? Os avós dela cantavam samba. Mas eu sou do samba desde quando eu nasci. É lá que eu me sinto bem, é lá que eu me sinto feliz. É. E a Bruna, tadinha, nunca ouviu tanto samba na vida dela depois de mim. Então, eu já carregava essa raiz, assim, né? Mas consumir é igual eu cresci ouvindo o Tião Carreiro, Carreirinha, ela cresceu ouvindo samba raiz. Só que eu também tenho uma fase da minha vida que eu ouvi muito samba raiz. Meu avô tinha até um grupo musical que chamava Samba 5. E aí eu também cresci ouvindo ele e minha avó cantando, ele tocava cavaquinho, ele era multi-instrumentista, na verdade, mas eu escutei muito samba raiz, assim. Mas o que eu mais consumi sempre foi a moda de viola. Então aí juntou eu e a Daniela, ela começou também a ouvir mais moda de viola. A nossa troca é incrível, cara, de conhecimento, de gosto. É muito legal. A gente vê os stories quando tem as festas, a galera tá lá, tem sempre um pouquinho de cada música, né? A gente procura fazer isso, principalmente nos nossos aniversários ali, a gente coloca um pouquinho de cada, que é pra agradar todo mundo, porque aí tem os meus amigos, né, que entraram na vida da Bruna e os amigos dela que ela trouxe pra minha vida, então, pra agradar todo mundo, a gente sempre tem um pouquinho de cada. Você estava falando sobre os avós, por exemplo. A música raiz mesmo foi o seu avô, né? Meu bisavô. Seu bisavô. Meu bisavô materno. Pegou ele isso era dele. sertanejão, fazendeiro lá no Mato Grosso. Então ele gostava de música raiz. A minha avó e meu avô mesmo, meus avós maternos, eu cresci ouvindo essas coisas, MPB, samba raiz. Eles não eram do sertanejo, nem sertanejo raiz, nada assim, não era mesmo. Quem me influenciou a gostar desse estilo de música foi meu bisavô. Eu tinha 3 aninhos de idade, eu já ia pra fazenda, era aquela coisa que ia, né, a família inteira pra fazenda, e aí passava e dormia todo mundo, final de semana, e férias das crianças. E aí eu tomei gosto por cavalo, por galinha, por carneiro, bicho, lidar com os bichos, e escutar a moda raiz. E aí foi ali que eu me apaixonei pelo Tião Carreiro, principalmente. Nossa, eu sou apaixonado na voz do Tião, Tião e Pardinho, né? Tião Carreiro e Pardinho é o dueto que o Tião fez outras duplas também, mas o dueto dos dois ali, pra mim, era o melhor do Brasil. E aí foi que eu amei e foi que me deu tudo que eu tenho hoje, vivo disso, defendendo a música raiz, tocando a viola caipira. Rapaz, você é bom de serviço, hein, André? Obrigado. Eu
amo demais esses dois. Ô, Dani, você também hoje já o seu nome também é uma marca, onde as pessoas te procuram. Outro dia você estava falando também sobre, foi numa farmácia grande da cidade, falando sobre os produtos e tudo mais. Como que é falar não para algumas marcas? Porque tem muita gente que te procura pela sua influência, sabe que vai vender o produto, mas tem aquele produto também que você sabe que não é legal e que você não quer que as pessoas que te sigam comprem aquilo, porque não é um produto, ela vai gastar dinheiro, vai causar alguma coisa, né? E hoje você já consegue falar esses não também, e de marcas assim. Como que é isso? Como que hoje eu sei que você tem uma assessora também, inclusive mandar um beijão para nossa querida Ju que está aqui, que foi a que organizou tudo isso aí. João, como que você hoje dá uma selecionada em relação a essas marcas, produtos e empresas? Então, tem coisas que o meu caráter não compra, né? Sim. Incomprável. É incomprável. E eu falo, não tem a ver comigo, Tem coisas que a Ju já breca, nem chega em mim, ela já fala, graças a Deus eu tenho ela na minha vida hoje. E ela já fala, não, aqui não dá. Então, assim, já é mais fácil. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Mas aí tinha coisas que eu falava, cara, não tem a ver comigo, e eu não vou mentir. Sim. Eu até, inclusive, falei hoje de uma outra coisa, e eu falei, gente, eu não consigo mentir. A pessoa olha na minha cara, ela vê que eu tô mentindo. Então, assim, não consigo falar, tomar aqui, falar, que delícia. E não é nada. Não, entendeu? Então, não gostei. E tudo eu peço antes pra experimentar. Sim. Eu faço, deixa eu experimentar primeiro. Se eu gostar, a gente negocia. Então, tudo. O que eu não uso, eu não posto. O que eu não faço uso, eu não posto. O que eu não como, eu não posto. O que eu não gosto, eu não posto. Fecha, né? Não, esse negócio aí... eu reparei na Daniele que a gente carrega essa mesma... Essa mesma... Como é que fala? Qualquer coisa. Essa mesma ideia, assim, sim, né? Sim. De essência. De não fazer, tipo, por dinheiro. Mas nem um milhão, não vou usar. Aí eu vou fazer os outros gastar e comprar com um trem que é mentira. Só verdade. A mesma coisa que ela tem com o assessor dela, eu tenho com o meu sócio, empresário. Sempre falei, nem dinheiro nenhum do mundo. Nós só vai fechar contrato com coisa que nós vai usar, que nós usa, que nós consome. Não tem mentira, porque isso aí... Você abrir o Instagram, derrama mentira na sua cara, de gente postando coisa que não usa, não consome. Só dinheirinho na conta aqui, ó. Não vou, gente, não dá. Não E vamos, uma coisa que a gente sempre uso. falou também, essas plataformas, enfim, não precisa, né, falar nada. Sim. Mas a gente nunca, foi uma coisa que... E é muito dinheiro que rola. Aqui também já vieram, a gente não... E assim, é uma coisa que é inegociável, né? O caráter tem que falar um pouco mais alto de vez em quando. Vamos falar sobre um assunto interessante, que toda vez que eu vejo a Bruna, eu vejo ela sorrindo, eu vejo ela feliz, é quando ela vai pra academia, né? A gente percebe que ela tá feliz, que ela tá contente, quando ela vai fazer os exercícios. Como que é essa rotina de vocês, essa rotina fitness? É duro, que realmente, assim, eu acho que ela aprendeu esses hábitos, ou criou esse hábito, ou começou a fazer esse hábito com você. Eu não sei se ela tinha essa rotina antigamente. Ela sempre treinou, Cara, né? eu sempre treinei. O pior é que eu nunca fui uma pessoa sedentária. Eu sempre gostei de mexer, eu jogava bola, tinha jogo... Lá atrás, quando eu vim morar pra Rio Preto, tinha as meninas que jogavam bola, de terça e quinta nós jogava. Eu sempre treinei, nunca fui uma pessoa sedentária mesmo, assim. Eu gosto de me mexer, esporte. Eu fazia Muay Thai... Então, o problema é que eu não cuidava da minha alimentação. E assim, não é, eu vou treinar todo dia e vou emagrecer. Não, eu treinava quase todos os dias. Sempre fui uma pessoa que me mexi sempre, assim, nada de preguiça. Nunca fui preguiçosa. Mas não vai emagrecer, gente. Você tem que cuidar, é um combo. Você tem que cuidar da sua alimentação, você vai praticar um esporte, treinar... Fazer um cardio, qualquer coisa, um futebol. E a alimentação não é só pra emagrecer, né? É pra saúde mesmo. Pra saúde. O duro é porque você ficava... é só pra emagrecer, não. O duro é porque Piora ficava tudo. umas viagens por conta do show, você comia muito errado, né? Cara, é mais fácil nas viagens você comer errado. Porque quando eu comecei o meu processo de emagrecimento por conta da Daniele, eu comia certinho na estrada. É que é muito mais fácil. Era tipo 9h30 da manhã. Agora acho que tá bom. E, tipo, parar pra
toma café 9h30 da manhã, você entra naqueles postos de estrada, que tem aqueles risole frito gostoso, você come 2 risole e uma coca. Né? Nossa senhora, uma coca, entra pro busão, dorme mais 12 horas, entendeu? É muito mais fácil você comer errado. Só que assim, todo lugar que a gente para é self-service, é churrascaria, é aquele postão de estrada mesmo, que tem de tudo que comer. Então, é força de vontade. Aí, quando eu comecei o processo de emagrecimento, parava no posto. Self-service, tem arroz, tem feijão, tem salada, tem tudo, tem tudo. Aí você vai lá e você serve certinho. Então é o C, ninguém... Era mais fácil lá pedir um salgado entendeu? Tem que ter a força de vontade, não é facinho assim, não. Uma pessoa muito sábia falou assim pra mim, cara, é você que vai fazer o seu prato. Então, aquilo que você come, você colocou. Aí eu falava, nossa, velho. É verdade, né? É na hora que você pega essa responsabilidade. Eu mudei até a lista do meu camarim, eu mudei. A lista do meu camarim era pai amado. Por isso que eu não tinha pescoço. Tão gordo era. Olha, era pizza, era salgadinho e coisa. Imagina comer isso 3 horas da manhã. Imagina, desceu do palco, vai comer, ou antes de subir no palco, comer e coca. Eu não tomava coca zero, não. Era Coca-Cola normal mesmo. E o bom, açúcar o pra bom dentro. É isso, né? Porque camarim é cheio de coisa, né? Imagina. E fora agora de presente que ganha também de comida, doce. Mas agora o camarim dela é bem equilibrado. Agora é comida. Cara, e você emagrece, não vou comer pão ou não vou comer arroz. Mano, eu emagreci comendo arroz, feijão, carne, panela, pão. Meu pré-treino era 2 bisnaguinhas com doce de leite, entendeu? Não é sobre tirar tudo e comer só carne e alface. Não é. É você comer a quantidade certa. E aí o seu metabolismo, ele acelera de uma forma tão absurda que eu sentia fome certinho, assim, ó. Mandava 3 horinhas eu já tava com fome, porque eu tava comendo certinho. Eu acordava, tomar café, seu organismo acelera. Uma loucura. A Bruna eu sou é muito... prova A Bruna viva é que muito... a alimentação faz completamente diferença, porque eu nunca fui uma pessoa sedentária, eu sempre treinei. A Bruna é muito disciplinada, muito. Às vezes ela é muito mais do que eu, inclusive. É verdade. Sabe, de fazer cardio, de treinar, de comer certo. Aí eu quero comer alguma coisa, ela fala, agora não é hora. Aí eu fico com raiva, mas depois passa. Mano, mas assim, eu sou tão disciplinada que como começou, tipo, como eu quero emagrecer. Não, pra mim, na minha cabeça, hoje eu olho, tipo, as fotos, falo, gente, mas não tinha amigo pra avisar? Porque eu não via. Eu não via que eu tava acima do peso. Mas começou assim, ela falou, duvido você viver a vida que eu vivo 40 dias na dieta certinha. Eu falei, não fala duvida pra mim, cara. Aí deu os 40 dias e tem 2 anos pra mais. Mas você sabe que assim, eu passei vai fazer inclusive dia 26 agora, vai fazer 1 ano. Foram 57 quilos eliminados, bariátrica, né? E é uma rotina nova, tem que treinar também, um monte de coisa que acontece. Nós temos amigas que também passaram Mas aí eu vejo as fotos do antes, eu vejo as fotos do podcast e tal, e eu falo, eu não conseguia me ver daquele tamanho. Então. Aí eu penso assim, a Tiflow me patrocina, eu usava GG, depois eu passei por 5G, aí eu vejo umas camisas que eu tô doando, umas coisas lá e tal, e aquilo que eu consigo organizar, eu falo, cara, não é possível que eu tava desse tamanho, que você não percebe. E aí pra poder dormir, de tudo que aconteceu na minha vida, tudo, muitas coisas boas, mas o dormir... Dormir, as meninas também falam melhor. isso, né? Você conseguir dormir, parece um berço, você deita 10h30, acorda 6 horas da manhã, assim, de boa. Porque era uma coisa que... E o medo, né, de acontecer alguma coisa que fala, daquele tamanho, você não respira, lá na rádio você tem que gravar, e a voz... E, nossa, pelo amor de Deus. Então, quando você tem uma rotina de treino, é diferente. De vida. O Lázaro tá mandando um abraço pra vocês aqui, a Débora também, amo vocês, obrigado pelo carinho de sempre. O Leonardo também já tinha mandado aquele salve aqui pra gente. O pessoal tá rindo aqui por conta do negócio da Paula Bertoni, do Kibe. A Ricela tá mandando aqui, ó. Boa noite, estava em um compromisso de trabalho, mas já vim correndo, estou prestigiando aqui o podcast. Valeu. DJ Paul também tá mandando um abraço. Paul, um abraço pra maravilhoso. Tocou no aniversário da Bia, de 15 anos, incrível. Show. Pô, aí, beijo por você. A Mariana tá aqui, ó. Namore alguém que olhe você como a Dani olha para a Bruna cantando. Entendeu?
Tá aqui, ó. É lindo ver o olhar apaixonado e admiração de vocês. Sucesso pra sempre. O Renan também mandando um abraço. O Maurício Ocado, Bruna Viola é minha vizinha, pessoa super humilde, inclusive. Um abraço aí pra vocês. A Débora Santos tá aqui, que sorte, hein? O Maurício é rico, então, falando do lado, mora do lado, né? Que é vizinho e mora perto dela. Valeu, grande Maurício, um abraço aí pra você, meu irmão. Gente, a gente estava falando sobre essa questão de alimentação e tudo mais para poder fazer. É uma rotina que vocês criaram. E tem a rotina também da casa de vocês, porque vocês postam de tudo. Posta limpando a casa, posta fazendo as coisas. Outro dia você tá procurando negócio de roupa para poder o pessoal lavar. Onde é que eu encontro a lavanderia? Eu até tinha mandado lá algumas coisas. O dia a dia de vocês hoje, o pessoal que acompanha o dia a dia, é o dia a dia real. E como que é, né? Vocês saberem que todo mundo está acompanhando isso. E que não é nada inventado, não é nada criado, é a rotina. É vocês saírem do treino, já passar no lugar, já passar no negócio para comprar e faz isso. E saber que tá todo mundo acompanhando e vendo a rotina e mandando mensagem para vocês. Aquelas pessoas que torcem. Tem os chatos, é claro que tem. E eu acho você sensacional nas tiradas suas. Eu quero ter isso. Se um dia eu chegar a ser famoso, você é uma das minhas inspirações, assim. Eu vou te ligar e falar assim, como que eu respondo? Porque é muito bacana, né? Manda um WhatsApp. Você mostrando ela tem uma amiga que manda perguntar, você mostrando responde. Mostrando a skin da galera, não sei o que, eu racho o bico com isso aí. Mas é muito legal isso aí, todos que vê o dia a dia de vocês, né? O cotidiano, realmente o que acontece. A gente vive a verdade, não né? Não tem mentira ali não, menina. Às vezes a gente dá uma brigada, eu também falo. É o real, eu acho que é isso que torna a gente mais próximo das pessoas. A primeira vez que eu falei sobre as minhas crises que eu tinha de ansiedade, enfim, foi uma das coisas que me aproximou muito das pessoas, sabe? Tipo, putz, eu também passo isso. Também, uma vez a Bruna postou pagando o cartão com outro cartão. Um monte de gente. A gente passa por tudo isso, viu? Fiquem em paz. E isso aproxima muito das pessoas, sabe? Esse negócio de você... A gente limpa a casa, a gente faz almoço, a gente tá cansado, a gente às vezes não quer cuidar do filho, porque a gente cansa também. Tudo isso acho que aproxima mais, sabe? As pessoas veem que, putz, é verdade o que elas vivem, não é de mentira. E o nosso relacionamento sempre foi uma verdade, assim, que a gente quis passar para as pessoas, até as coisas ruins, que são os comentários ruins que a gente recebe. Se eu te falar que não dói, eu vou estar mentindo. Só que eu aprendi a lidar com isso e a expor a pessoa, porque ela não pode passar ilesa. Exato. E aí eu comecei E agora todo mundo fica esperando. Todo dia de manhã eu faço um exposit de alguém ali e falo... Não, eu acho sensacional, porque a galera que participa, a galera que manda os recados é que eu racho o bico, né? Não é? Pra poder fazer, é muito bom. É muito engraçado. Ó, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pra galera que também tá junto com a gente nesse episódio aqui, o pessoal da Tricolor Informática, mandar um abraço a todo o pessoal aí, o Alan, todo o pessoal da Tricolor, obrigado de coração, tá? Tricolor, você sabe, nesse mês agora também de março, é o mês do consumidor, então pra você comprar sua cadeira gamer, seus produtos, precisa de uma empresa pra poder fazer também todo o suporte, né, em relação aos seus aparelhos. Entre em contato com a Tricolor. Ana Campos Consórcio Consultoria. Ana Campos, você sabe, realiza o seu sonho, a sua casa, o seu carro. Você pode fazer o seu consórcio até a 4ª parcela. Você é contemplado em contrato para não ter dor de cabeça, para não ter golpe, nada disso. E você pode trabalhar com consórcio também. Então, tá muita gente entrando nessas mentorias, fazendo juntamente com o Consórcio União. Entre em contato com a Ana Campos. Agradecer também aqui a Nanda e toda a galera da loja Espírito Santo, espiritosanto.rp. É uma loja católica que tem aqui em Rio Preto, onde lá você encontra o Fala Senhor. Fala Senhor é um devocional, é o evangelho do dia, muito bacana e te ajuda muito em relação às suas orações do dia a dia. O Fabrício e toda a galera da Casa de Carnes Roseiral, o Açougue do Abel, fica na Major Leolé 1120, ali próximo da Igreja São Judas. Mais de 40 anos de tradição, carnes inspecionadas todos os dias. Tem um kit mistura, que são as carnes já prontinhas, fracionadas, e para você que, assim como as meninas têm uma vida mais regrada, mais light, lá tem também as carnes, o kit mistura light. Então é muito bacana. Eu conheço, inclusive, a Verônica. Sim.
E tem os hambúrgueres fit, são Boa. incríveis. Nossa, tem um de patinho que é sensacional. É esse mesmo, é maravilhoso. Inclusive, pode mandar lá pra casa. Eu gosto muito, viu, Verônica? E o Fabrício também, que é um cara que vive na beira do rio também aí, fica pescando chama pra agora pescar direto. também que a gente O André vai. lá, certeza. Agora já vai. Agradecer a Interessências, que é a loja mais perfumada aqui da cidade. Lá você encontra tudo que você precisa, matéria-prima para você criar, inclusive, o seu perfume e aqueles perfumes também, aquelas grifes mais caras. Interessências.com.br, @Interessências. A PrimeLed.painéis, você já viu painéis aí da Noar por toda São José do Rio Preto, apenas R$12 por dia. A partir de R$12 por dia você já tem a sua marca, o seu produto exposto aqui em São José do Rio Preto com a PrimeLed.painéis. A GoHit, que é a nossa academia, que a gente está sempre treinando, para você que quer entrar em forma, para você que quer apenas sair do sedentarismo, para você que quer fazer jiu-jitsu, muay thai, entre em contato com a GoHit, faça aí uma aula experimental que é muito bacana. Mandar um abraço também para o Márcio Óculos. Se você já passou pelo seu oftalmologista, está com a sua receita, precisa de um óculos de lentes com qualidade e armação também, o Márcio Óculos tem para você, inclusive óculos de sol sensacional. E para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Automatize Segue. Automatize Segue, você sabe que é muito bacana, que é uma nova loja em Rio Preto, mas que já tem mais de 40 anos de tradição. E na Automatize Segue, você tem aquela, tudo para empresa, produtos, também em relação à sua casa, tem a Casa Segura, que é muito bacana. Então, automação e segurança para sua casa, Automatize Segue. As meninas estão recebendo de presente aqui uma canequinha da Encantar e Mimos Afetivos, com o nome de cada uma, para guardar de recordação. Se você quiser fazer, inclusive agora está chegando a Páscoa, aquela cesta de Páscoa, é muito bacana. E daqui a pouquinho elas vão receber também de presente um kit da Farofa da Nega, que é a nossa patrocinadora também. 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, de banana e de limão. farofadanega.com.br, @farofa da Nega, junto com a gente por aqui. Somos clientes dela também, a gente ama. O Dani, eu tinha colocado aqui uma caixinha de perguntas no Insta e tem uma moça aqui que eu gostei muito do que ela falou aqui, porque você ajudou ela, talvez, provavelmente, né? Você ajuda as pessoas que você nem sabe, as pessoas que você atinge em relação a ajudar. Primeiro foi a Ana Carolina perguntando se a Bruna já fez uma composição para você. Se já tem uma música que fez, ou vai fazer, vai lançar, alguma coisa assim. Pior que eu não componho. Eu não componho, cara. Não tenho esse dom aí, não veio pra mim. Eu não Mas tenho. eu acho que a qualquer momento vai surgir alguma coisa. Sentar assim, escrever uma moda, né? Eu sou mais de cantar pra ela, né? Eu cantei aqui a música que ela gosta. Mas no DVD novo ela vai colocar algumas músicas que eu pedi muito. Que ela gosta. Que eu gosto. Ó, a Ana Paula tá falando que você foi uma libertação na vida dela em relação quando você fez a transição capilar. Que ela sofria muito com isso, em relação à filha dela também, e ouvindo a sua história, né, com a sua filha, que ela resolveu, tanto ela quanto a filha dela. Pô, isso é um negócio sensacional, né? Porque a gente tá falando sobre cuidado, tá falando sobre amor e sobre respeito, que é o mais importante também. Exato. A história que eu tenho com a Bia é muito forte. Ela sofreu um preconceito na escola e ela chegou em casa, ela falou, quero alisar meu cabelo. Aí eu falei, claro que não, seu cabelo é lindo. Aí ela falou, se meu cabelo é lindo, por que você alisa o seu? Aí me pegou bem fundo, assim. Eu falei pra ela, tudo bem, se eu deixar de alisar meu cabelo, tudo bem pra você? Aí você não precisa alisar o seu. Ela falou, sim. Não é fácil, a transição é um momento muito complicado, mexe muito com a autoestima da mulher. Mas se eu tivesse que passar 10 vezes pela transição capilar, eu passaria sem sombra de dúvidas. Eu me descobri outra mulher, a minha autoestima mudou muito. E é um conselho que eu dou pra todo mundo. Se você conseguir passar, mas também ninguém é obrigado a nada, tá? Sim. Se você começou o processo, não se sentiu bem, eu conheço pessoas que voltaram, e tá tudo bem, cada um se sente bem de um jeito. Você tem que se reconhecer olhando no espelho. Hoje eu me reconheço, cacheada, e eu passaria 10 vezes pela transição capilar. Não só pela Bia, mas muito mais pela Bia. Que coisa, né? E você vê que, assim como a Ana Paula mandou aqui, muitas outras mulheres passaram por isso, inclusive Ana Paula, dentro de inclusive, casa, um beijo, obrigada. em relação à filha, né? Porque realmente, talvez não tenha dito isso igual a sua falou pra você, que foi uma coisa que foi muito forte, mas talvez ela passou por isso na escola, né? E hoje eu digo que a desculpa que todo mundo fala quando eu falo, mas tenta. Não, mas é que eu não conheço mais meu cabelo, eu não lembro como era, meu cabelo não enrola.
Antigamente, nós tínhamos 2 produtos numa prateleira de supermercado, de farmácia, enfim. Hoje nós temos 1 zilhão. O que dá certo pra mim não dá certo pra você, o que dá certo pro outro não dá certo pra mim. A gente tem muita opção hoje em dia. As marcas investiram muito em linha de cachos. Sim. Então, assim, não tem como você falar que você não conhece seu cabelo, que seu cabelo lá atrás é outro cabelo, vai nascer outro cabelo, enfim. Vale a pena e tentem. Ó, a Débora tá falando um negócio aqui, provavelmente alguma coisa que vocês postaram, coloca alvejante na roupa que não pode. Alguma coisa Foi vocês devem ter hoje. feito. A Bruna entende muito mais de roupa do que eu. E a Bruna é toda, né, da limpeza, enfim. Eu fui colocar alvejante na máquina que lava e seca. Ah, tá. E não podia Desculpa. com água quente. Sim. E eu não sabia. A Bruna chegou e falou, você não colocou isso aqui não, né? Eu falei, Então, é que eu li lá na embalagem também, né? Eu dou uma lida às vezes, que eu não sei fazer alguma coisa, eu não sei usar. Existe eu a dou uma bula lida. do produto, né? Aí Eu não leio fala nada. lá, não usar com lava e seca, que lava a 60 graus lá a Ó, temperatura. Cris sei lá. Rabelo tá mandando um beijo pra você, o Marcelo Guesch, que é da Montana Automóveis, um abraço aí pro Marcelo, o Marcelo tá falando que adora também vocês aqui. Bom também, E obrigada. que mais aqui? O No Ever Dance Cover, lindas e perfeitas. Não sei quem é, o Instagram aqui. Mas Obrigada. Obrigada. Mas é o que tá junto aqui com a gente. Ô Bruno, tem como fazer mais uma musiquinha pra gente? Nós faz. Aí vai nós de novo ajeitar aqui minha perna pra ficar melhor. Pode vir mais pra cá. Ela vai fazer aqui? Nem pensei. Hoje eu vou fazer só a música que ela gosta. Que ela tá aqui. Ela gosta de uma também que eu faço no show, porque na viola, querendo ou não, é uma coisa diferente, né? Tocar na viola, que é o... Mãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai não quer provar nada, eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango que diz só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Aê! Tem algum sonho profissional que você ainda não conseguiu alcançar, Bruno? Você ainda tem alguma coisa que você ainda quer muito na sua vida profissional, falando assim? Ah, rapaz, eu vou falar um negócio seu. Eu vivo tão tranquila, sossegada, e a minha carreira sempre foi muito em cima disso, assim. Sim. A minha carreira aconteceu muito naturalmente, né? Tudo eu fui buscando, fui trabalhando, e o dinheiro que eu ganhava, eu comprava e vendia, coisa assim. Não teve alguém que chegou e investiu milhões e comprou ônibus e coisas. Foi tudo um rala tão forte, cara, tão pesado, mas ao mesmo tempo gratificante. Sim. Então, assim, pô, eu realizei tanta coisa na carreira. Conheci os ídolos, Chitãozinho e Chororó, conheci, tipo, lá atrás, minha ídola referência, Inesita Barroso. Depois fui participar do programa dela pela primeira vez. Aí ela lembrou que ela tinha me conhecido já. Entendeu? São umas coisas tão fortes pra mim. Tipo... Gravei com o Chitãozinho e Chororó. Eles convidaram eu pra gravar uma moda com eles lá no Elas em Evidência. Aí eu convidei eles pra gravar uma música comigo, Aceitar também. E o Grammy Latino. Cara, e era coisa assim que
nem Ele queria que falasse do Grammy. Não, Do isso aí eu já ia falar agora aqui. coisas tão que pra mim era tão distante que a carreira foi acontecendo e foi me levando e realizando esses sonhos que às vezes eu nem tava pensando que era sonho. Eu não vivo em busca de alguma coisa específica, assim, o sucesso, eu quero ser sucesso, nada. Mano, a música é meu trabalho. Igual você acordar e ir trabalhar e voltar pra casa e é o seu ganha-pão. É ali. E você, obviamente que você não... Eu nunca fui uma pessoa, tipo, que gostaria de ficar sempre no mesmo lugar. Então, eu sempre busquei ir crescendo, sim, mas sem loucura. Sabe? Então, cara, casei, tenho o amor da minha vida, tenho uma família linda, maravilhosa, tenho meu trabalho. Já começamos a mexer no repertório agora do Bruna Viola Improvável 2. Então é isso, cara. Não sei. Ir trabalhando, é trabalhar. E eu acho que é por isso que tomar tudo uma cerveja ali, Eu acho que é por isso que tudo aconteceu com você, porque realmente não tinha essa obsessão por algo. Obsessão, né? Não Foi tinha. acontecendo, e Deus abençoando, e você conquistando, e as coisas vindo. Exatamente. Muito tranquilo, degrauzinho por degrauzinho, sem loucura. Sossegada. Bom, antes da gente partir pra última parte aqui, porque eu sei que as meninas daqui a pouquinho também têm compromisso, sei que Daqui tem que dar a uma pouquinho descansada. tem que comer uma barca. Não, amanhã nós vai madrugadinha pra São Paulo também. Sim. Vamos lá. Vou gravar. Cara, eu acho que é a 15ª vez, cara, que eu vou no Altas Horas, no Serginho Grosso. O Serginho me ama, cara. Mas é sensacional. Ele me ama, graças a Deus. E ele é eu amo incrível. ele, sou completamente apaixonada por ele. E ele, cara, E você foi apresentada lá novo. também, não foi? Quando ele falou, hoje ela tá aqui, ou não foi no Serginho? Em algum lugar que você tava, que a câmera também pegou você, que você tava lá que apresentou? Eu acho que o Serginho... Teve uma do Serginho que deve você tava ter lá sido na lá. plateia. É, Foi lá na que ele plateia, comentou? Deve ter ido lá. Eu acho ele que é foi. um ser humano fantástico e ele realmente gosta muito da Bruna. É. E amanhã, então, me sigam. Quem não me segue, me sigam. Eu vou mostrar todos os bastidores, como é. É verdade, a Daniela mostra mostro tudo, eu só tudo reposto e eu tenho preguiça de postar. A gente tá falando, tá aqui, ó lá, eu sou Daniel. Ah lá, isso, ó, meu arroba tá aí embaixo. Sigam, que eu vou mostrar Segue tudo. lá. Inclusive, o André tinha comentado aqui, mas já tava aqui que eu ia falar pra você. Pô, receber um Grammy é uma coisa fantástica, né? Porque é um reconhecimento de um trabalho. Reconhecimento, cara. É uma coisa que foge daquilo. Hoje você é conhecido como a Bruna Viola do Brasil, a maior que nós temos. E não é porque você tá aqui, todo mundo sabe disso, onde você chegou. Referência para muita criançada, para muita menina que vem por aí, que gosta de viola, que gosta de música sertaneja. E de repente você está recebendo um Grammy representando o país através do seu trabalho, através de disco, através de um trabalho que você fez. É incrível isso, né? Nossa, é incrível, cara. O Grammy é uma daquelas coisas que eu, era muito distante pra mim. Eu nem almejava, né? Ai, meu Deus, um sonho ter um Grammy. Não, nem passava na minha cabeça, porque assim, muito longe, muito... Chitão tem 7, sei lá, entendeu? Imagina, mas nunca, rapaz. E aí, eu tava concorrendo na categoria de melhor álbum de música de raiz brasileira. Sim. Ou seja, a música raiz brasileira é a viola, cara. É a música caipira, é o sertão. É o caipira lá no sítio, sabe? Não só aqui pra nós, mas a visão lá fora da raiz brasileira é essa. É a viola. Cara, você tá doido. O interior do Brasil é viola, a raiz brasileira é viola. E aí eu não sei nem trazer em palavras, assim, traduzir na palavra a emoção, o sentimento, porque fui indicada, aí beleza, a indicação já é uma felicidade imensa. Sim. Aí vamos lá no evento, vamos lá. Falei, tô indo... à toa. Pra conhecer o evento, pra ter experiência. Pra trazer pra casa a experiência. E voltei pra casa com o Grammy, cara. Legal. Não, é surreal. Porra,
É uma parte importante do currículo do artista, o Grammy, cara. De verdade. E é bom isso. Ó, antes de a gente partir para a última parte, só mandar um abraço aqui pro Maurício, toda a galera da Azevedo também junto com a gente, Contabilidade, o Barone Transportes, muito obrigado a toda a galera junto aqui. O Mercadão Agropet também, o Juarez, todo o pessoal, muito obrigado. São 7 lojas. A comunicaled.com.br também, são LEDs dentro de condomínio. Então, para você que não conhece ainda tem contato. Evandro Tatu junto com a gente por aqui também, para você fazer a sua tatuagem. Aquele seu sonho, né? Pode ser uma homenagem para alguém. O Rogério Simão, arte finalista. E mais uma vez o Sushi Rio Preto, nosso querido Sidney. Toda a galera da Sushi Rio Preto por aqui também. Muito obrigado, viu, Sidney, pelo carinho e tudo mais com a gente. Ó, temos aqui um bate-pronto pra gente poder fazer a nossa última parte. A mais preguiçosa de vocês, tem alguém ou não? Hoje em dia tá empatado. Ô, gente, essas perguntas não tá me favorecendo. Eu sou a mais preguiçosa. Então isso quer dizer que a Bruna é mais organizada também. Não é. Eu sou mais organizada, mas ela não é preguiçosa. Acho que ela é mais cansada. Solteira ou cansada? Cansada. Cara, mas os melhores vídeos são de manhã, né? Quem acompanha a Dani, os melhores vídeos são de manhã. Gente, cara. eu preciso de 1 hora, né? Pra vir o espírito voltar, a minha alma, né? Entrar no corpo. A Bruna, ela já acorda, ela quer conversar, ela quer contar o que ela sonhou, ela quer que eu faça 362 coisas, eu não consigo. Tá certo. Não, tá certo. A mais romântica de vocês... A Bruna. Eu também. Que eu já vi umas declarações e tudo mais. A Bruna, por ser a mais romântica, é a mais ciumenta também ou não? Ela fala também. que... Ai, não sei, acho que não, mas é. Não. Ah lá. Não, eu sou mais... Não, eu falo que não. Não, eu assumo que eu sou mais ciumento. Mais ciumenta. A mais teimosa das duas. Ah, Daniele. Ali Meu apelido Daniele, teimosia em pessoa. Teimosa. A que pede desculpa primeiro. Eu. Daniele, tá vendo? Não eu tá pedi pra Deus. Eu pedi pra Deus a mulher certa. Ele mandou a tão certa que eu tô sempre errada. Eu ia falar qual que era mais engraçada, mas as duas são, porque não tem como, cara. Não tem como. A mais estressada. Ah lá, não tá me favorecendo. Uai, as perguntas deles aí não tá, não. Não, mas eu acho que a Bruna... É que assim, ó, eu estresso toda hora. A Bruna, quando ela estressa muito feio. Então, acho que é variado. Tem uma... Gente, agora tem uma pergunta que é assim. A gente fala que mulher demora muito pra se arrumar. Agora, num relacionamento com duas mulheres, né, é mais complicado. Porque principalmente quando tem show, alguma coisa que você tá lá no camarim, tem que estar com a roupa que você vai entrar, o figurino. Mas tem alguma que se troca mais rápido? Que se não, eu sempre fico lá na mesa da cozinha pronta, tomando cerveja, esperando ela. É verdade. Mas eu tenho, em minha justificativa, em minha, como fala? Defesa. Em minha defesa, eu tenho que escolher a minha roupa e a dela, tá? Então, calma. A mais vaidosa, aí eu acho que... Daniela. Tem que ter aqui... Algum eu tinha que ganhar, né? Não, mas você vai ganhar mais uma também. Acho que é a mais esquecida. Ah, não, gente. Isso já é minha marca, já. Quem cozinha melhor? A Daniela, aí... eu sou mais brutão, assim. Churrasco, peixe, sei tudo fazer... mais. Aqui resolve tudo brutão. na hora, que não deixa pra depois. A Bruna. A mais dramática. A Bruna. Ah, eu. Nossa, a Bruna. Ai, tá vendo? Ganhei. A mais carinhosa, com certeza, é a Bruna, que a gente já tá vendo aqui. A que fala mais. Sou eu. A Daniela fala mais. A que escuta melhor a relação. Eu. A Bruna. Tá. A mais impulsiva das duas. Completamente eu. E a mais paciente. Moá, né? Eu sou um monge. Não, mas eu também tenho que ter muita paciência, porque eu sou casado com a Ruth e com a Raquel, vocês lembram, Tem. Ah, no começo ela falou isso aí. Só de paciência, só. Ó, mandar um alôzinho. A Juliana tá mandando aqui um alôzinho. Trabalho no pedágio. Um dia passou uma caminhonete na cabine e me disse assim, é a Bruna Viola. E eu fiquei tipo, tá. Anos se passaram, um show em Ubarana. E meu marido disse, hoje você vai conhecer a Bruna Viola. E era ela. Olha aí, que legal. Ai, Deus do céu. A Débora tá falando assim, ó. Você é um fenômeno, né? Mandando um beijo pra vocês. A Paulinha rindo aqui com o nosso bate-pronto. E o pessoal falando sobre também essa questão que você recebeu o Grammy aí, muito merecido. Gente, a nossa intenção hoje aqui é a gente tá nesse mês de março, homenageando as mulheres.
é poder homenagear vocês duas. A gente sabe que é uma luta diária que vocês têm, inclusive em relação ao preconceito, um monte de coisa que acontece. Diária. Diária. Mas, inclusive, uma fala que a Daniele falou há muito tempo atrás, né? O que a gente fala aqui também. O amor sempre vence, né? E o respeito também. Então, a gente pregando o respeito, né? E o amor pelas pessoas, você tem tudo. Então, parabéns pela trajetória de vocês, a trajetória particular de cada uma, aquilo que você construiu, influenciando as pessoas, aquilo que você modificou, transformou em relação à sua vida, aceitação e muita coisa que aconteceu. Sem palavras para poder agradecer a sua presença aqui também, tudo que você construiu, principalmente dá para perceber por que você é desse jeito, essa humildade que você tem, por que você conquistou tanta coisa, chegou tão longe e vai chegar ainda. Não vou dar spoiler aqui, mas logo vai estar recebendo mais prêmios também, mais coisas, né? Merecido pelo trabalho. Amém. E, que Deus possa abençoar cada vez mais essa caminhada de vocês, principalmente com muita saúde, sabedoria e felicidade. Obrigado, né, pela generosidade de vocês duas, pessoas desse tamanho, tá aqui hoje no nosso humilde podcast, batendo esse papo e trocando uma ideia com a gente aqui. Obrigada pelo convite. Demorou para acontecer, para sair, mas saiu. Era, né, no tempo de Deus. No tempo de Deus. E foi lindo. Obrigada pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado por insistir na gente e querer que a gente estivesse aqui. Sensacional. Minha gratidão eterna para você. Isso aí. Eu também. Nós que agradecemos. Obrigado, Hamilton. E agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente. É isso. E acompanhou esse podcast, ouvindo nós contar umas mentiras. E continuem acompanhando a gente lá no Instagram, que vocês vão continuar vendo a nossa rotina, nossa verdade, nosso amor e sucesso cada vez mais de audiência possível, filho. Pra nós. Pra nós. Não esquece, vai lá no @BrunaViolaMT, tá? Pra você saber. Eu sou o Daniele também, o pessoal já corre lá pra poder seguir. E para você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele like que é muito importante pra gente. E vamos comer agora um oriental ali, um peixinho pra gente poder fazer as coisas. Japonês, tá? com farofa e cerveja e tudo. Próxima segunda-feira temos podcast de novo aqui, dia 30. Lari Amaro junto com a gente por aqui, fechando o nosso mês. E se você quiser fechar com alguma música, alguma coisa, fica à vontade. Vamos fechar. Eu vou pedir uma música, Juliana não pode chorar lá fora, mas é uma música, a gente perdeu um cachorrinho que foi muito especial pra gente. Eu vi. E eu queria que você cantasse Mala Amarela, você vai conseguir? Você é forte. Inclusive eu vi um presente que ela recebeu essa semana também, foi em 3D, muito legal, hein? Mandar um beijão pra Ju Anjos, que foi um anjo pra gente aqui. Obrigado, viu, Ju, pelo carinho, pela atenção. Também. Sensacional, de verdade. Se você der conta de cantar, tudo bem. Se você não der, não tem problema. Não. Vamos encerrar com essa música que faz parte. É por causa dessa música que a Bruna achou um cachorro lá no Tocantins e aí nós pegamos ele e eu queria um sultão. E aí veio o nosso música, sultão. Mala Amarela, eu sempre sou apaixonado nessa música, né, desde sempre, e aí eu tinha muita vontade de regravar ela, e aí eu regravei no Bruna Viola Improvável 1, e aí a Daniele conheceu, e aí fala, né, que o cara vai embora, aquela conversa de sempre, né, vai pra cidade, tal, e aí a parte fala que ele vê o cachorro sultão dele ficando lá na fazenda, enfim, aí a Daniele... eu quero um cachorro sultão, né? Que nós temos essa proeza de catar cachorro pra estrada aí e levar pra casa, né? Agora nós estamos com 11. Mas o sultão deixou um fiote dele lá pra nós, graças a Deus, que é o Samba. O Sambinha colocou o nome de Samba. Ele é surdo. Difícil de educar, rapaz, um cachorro surdo. O senhor imagina. Mas assim, ele tá ensinando tanta coisa pra gente, como o pai dele ensinou, como o pai dele trouxe, diferente forma de... Os animais têm isso, né? Ensina demais, cara. Mas ele era muito guerreiro, ele ensinou a gente que a gente consegue viver... Cara, não, mesmo quando ninguém acredita. Vai, então canta, que a gente tem que falar tchau. Não, nós vai vendo aí, qualquer coisa. Deixa nós aí no ar. Gente, obrigada por estarem aqui, obrigada por terem ficado. Segue nós, que a gente mostra a nossa verdade, como a Bruna disse. E é isso. Obrigado, gente, pela audiência. Hamilton, Deus abençoe vocês, amém. a família, seu trabalho.
Filmix, Andrezinho, Marys, eu amo vocês e não é de hoje, vocês sabem. Obrigado, João Anjos, e um beijo pra vocês, tudo, tá bom? Vamos lá. Vou entrar na moda aqui, fazendo solão. Eram 4:30, passava um pouquinho, fosco clarinho, rasgava varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paizão. Entrei no vagão e corri pra janela e a mala amarela do velho eu catei. O trem deu partida, subiu bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. E disse também, um jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho, posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela, e a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala eu vendi. Que pena era minha lembrança que eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer. A herança é você e você já voltou. Aê! Senão não ia conseguir terminar a moda. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado de coração aí. Ótima semana. Beijo, fiquem Deus com abençoe, Deus. Tchau, gente. tchau. Um beijo, japonês!